Agora, 3h37, de volta para falar sobre saúde. Ontem nós anunciamos aqui uma morte confirmada em Amparo, a primeira, aliás, por febre amarela no município nesse ano. A vítima é um homem de 27 anos que morava no bairro Areia Branca, que fica na zona rural de Amparo. Não foi informado pela prefeitura se ele tinha algum histórico de vacinação contra a doença. A prefeitura de Amparo informou que tem realizado, especialmente nos finais de semana, mutirões para orientação de moradores, principalmente na zona rural, e também tem levado equipes para aplicar a vacina contra a doença nas pessoas que não têm a carteirinha ou quem não se lembra, né, se tomou a dose contra a febre amarela ou não. E essas ações devem ser intensificadas nos próximos dias em Amparo, após essa confirmação da morte. A dose contra a febre amarela integra o calendário de vacinação e fica disponível em todas as unidades básicas de saúde do estado. Todos os casos foram de febre amarela silvestre, tá? No Brasil não há registro de febre amarela urbana desde 1942. Atualmente a infecção pela doença acontece pela picada de mosquitos silvestres que vivem em zonas de mata. Os sintomas iniciais, né? Fica esse alerta para você ouvinte. São febre, né? Os sintomas da febre amarela são febre, obviamente, também calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, também náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Atenção, possíveis sintomas então da febre amarela. Lembrando que aqui em Campinas também a vacinação tem sido reforçada já desde a semana passada, porque houve a identificação, segundo a prefeitura, de um macaco que morreu com febre amarela. Então, por conta disso também ocorre esse reforço na vacinação contra a doença, reforço que é inclusive recomendado também pelo governo do estado. A Secretaria de Estado da Saúde tem reforçado até a distribuição de doses para os municípios, né, do território paulista após o registro de casos da doença. Existe uma tratativa agora do estado com o Ministério da Saúde para receber 6 milhões de doses do imunizante, isso para atender, né, aquela população não vacinada ou que não sabe se já se vacinou contra a febre amarela ou não. É isso, porque o estado já confirmou 25 casos de febre amarela em primatas não humanos, os macacos, que também são vítimas, né? Não são transmissores. Desses 25 casos em macacos, 20 foram em Ribeirão Preto, um em Pinhalzinho, um em Socorro, um em Colina é lá na região de São José do Rio Preto, um em Osasco e um em Campinas. Pois é, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, Guarizo, com a Regiane de Paula, que é da Secretaria de Estado da Saúde, faz parte da Coordenadoria de Controle de Doenças, para falar sobre esse reforço agora na vacinação que é recomendado em todo o estado, com esses casos aí identificados, né, como você disse, na região, e infelizmente mortes também pela doença, uma delas aqui no estado de em Amparo, né, aqui na região então de Campinas, no estado de São Paulo. Lembrando que desde 2020 o Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra a febre amarela para crianças que têm menos de 5 anos de idade em 2 doses, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. E aí para pessoas acima dos 5 anos, né, crianças ou adultos, a vacina é aplicada em dose única, mas agora com essa recomendação de reforço. É sobre isso então que a gente conversa agora com a Regiane de Paula, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Fala conosco sobre esse cenário aqui no estado. Regiane, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais de febre amarela. Bom, Regiane, primeiro, por que essa recomendação para reforço, né? Já existia uma orientação para que as pessoas tomassem a dose quando fossem viajar para áreas de risco, e agora a gente tem visto, né, essas confirmações de casos cada vez mais perto da gente aqui em Campinas. Então, por que hoje essa nova orientação, né, da Secretaria de Estado da Saúde? Na verdade, quem deve se vacinar contra a febre amarela é toda a população do estado de São Paulo. Claro que a população que vai para as matas, para lugares onde tem cachoeira, condomínios que estão muito perto de matas, as pessoas devem estar vacinadas. Mas é muito importante lembrar que, para que a gente possa viajar internacionalmente para alguns países, eu preciso da vacina da febre amarela. Para que eu vá para outros estados que têm circulação de vírus, como Minas Gerais, Tocantins e o próprio norte do país, é necessária a vacina da febre amarela. Nós vivemos um surto, uma epidemia importante no final de 16, 17, 18 e começo de 19, em que o estado de São Paulo é considerado endêmico para a febre amarela. Como a gente tem mata em todo o território, é muito importante que as pessoas, 10 dias antes de irem para essas regiões de mata,
tomem a vacina da febre amarela. Doutora Regiane, e os dois tipos de febre amarela, né? A urbana, que a gente não tem mais os casos, e também essa silvestre, eles são cobertos aí pela vacina? A vacina existe desde o século passado, né? E é muito importante a gente lembrar que nesse momento nós estamos falando da febre amarela silvestre, que é causada por 2 vetores, hemagogos e sabetes, que vivem nas copas das árvores. Por isso que o macaco que adoece e morre é o grande sentinela em saúde pública. Então, se eu estiver numa região e encontrar um macaco morto, agonizando, não mexo nesse animal, chamo a vigilância em saúde do município, os zoonoses, para que a gente possa identificar e fazer todos os exames necessários, e aí a gente vai comprovar se a morte foi por febre amarela ou não. Nesse momento, no estado, a gente tem 25 casos de febre amarela em primatas não humanos, que são os macacos. Então, esse é o grande alerta, é o grande sentinela em saúde pública, e por isso a necessidade de vacinação e de intensificação de vacina para todo o estado. Falando além dos casos confirmados em primatas, né, Regiane, também dos confirmados em pacientes, são 8 casos, né, confirmados, 4 tem como local provável de infecção Socorro aqui na região, também 2 em Joanópolis, 1 em Tuiuti e um caso importado que foi lá de Itapeva, né, em Minas Gerais, como local provável de infecção. E desses 7 casos do estado, foram registrados 4 mortes até agora, né? Esse número pode ser atualizado em breve, tem outras mortes também em investigação nesse momento. Dá para trazer hoje esse panorama para o nosso ouvinte? Para nós, esse momento já é um momento de muita gravidade, com esse número de epizotias e de óbitos. Então, todas as pessoas que foram a óbito são pessoas não vacinadas para febre amarela. Então, a gente acompanha o cenário e pede a toda a população que se vacine, uma vez que a única forma de prevenção é a vacina. E uma dose é para toda a vida, como vocês estavam falando agora há pouquinho. Então, a partir dos 5 anos, uma dose é para toda a vida, e para os menores de 5 anos, uma dose aos 9 meses e outra dose aos 4 anos. Então, se nós temos a vacina, esse é o momento de nos vacinarmos, lembrando que a gente está muito próximo do Carnaval, daqui a pouco Semana Santa, então 10 dias antes eu tomo a vacina e estou protegida contra uma doença que pode ser de 15% a 20% grave e levar a óbito. É uma pergunta até básica para o nosso ouvinte que não conhece a doença. É só pela picada ou a febre passa por vírus de uma pessoa para outra? Não, é só a picada da fêmea dos sabetes e hemagogos, pela picada desse vetor. Então, não é o macaco que transmite, não passa de pessoa a pessoa. Eu preciso estar nessas áreas de mata onde há esses vetores, e aí eles estão com febre amarela, esses vetores, e na hora da picada, principalmente, é a fêmea que faz isso, ela precisa desse sangue para maturar seus ovos, e nesse momento nós somos infectados. Regiane, a gente tem inclusive já um pedido de reforço da vacinação aqui em Campinas também, né, feito pela Secretaria de Saúde do município, além também do governo do estado, mas existe também uma tratativa hoje, né, entre o estado e também o Ministério da Saúde para envios de mais doses, né, aqui para o estado de São Paulo, que devem ser repassadas para os municípios. Essa negociação hoje é para 6 milhões de doses, né? Como é que estão essas tratativas e por que também essa estimativa aí de 6 milhões? Seria o suficiente para cobrir todo o público-alvo aqui no estado? Então, a primeira coisa é que a cobertura vacinal de febre amarela, ela está prevista para 95%. Então, quando eu olho para a estimativa de pessoas vacinadas no meu sistema de informação, eu preciso de em torno de 6 milhões de doses, considerando umas perdas que são pequenas para a vacinação, mas eu preciso de 6 milhões de doses para vacinar 95% de toda a população no estado de São Paulo, e uma porcentagem aí de mais ou menos, depende muito do local. Região metropolitana de São Paulo, onde nós encontramos a epizotia, a morte do macaco no município de Osasco, tem uma cobertura menor do que a cobertura de Campinas, porque a cobertura vacinal de Campinas é muito maior. Então, quando eu olho e faço essa demonstração por todo o estado, eu preciso de 6 milhões de doses. O Ministério da Saúde, na semana passada, nos encaminhou 300 mil doses. Ontem, no final da tarde, 1 milhão de doses, e tem a disponibilidade de enviar mais doses, conforme a solicitação gradual do estado, para que a gente repasse ao município e todos possam se vacinar. Vou até tirar uma dúvida aqui, Regiane, porque às vezes a pessoa já tomou a vacina e não sabe, né? Muita gente não guarda a carteirinha de vacinação,
muitas vezes essas vacinas já foram dadas até quando a população ainda estava em período escolar, na infância, e aí não teria problema de tomar uma outra, né? A gente já teve essa explicação aqui, se repetisse a dose da vacina, mesmo que não fosse necessário. Isso pode causar uma corrida também aí em busca de vacinas de pessoas que já estejam imunizadas? Olha, nós hoje trabalhamos com um cenário de que, se você não lembra que tomou a vacina, se você não tem a sua carteira vacinal, se você não se recorda se foi viajar para um outro país e que necessitava da certificado internacional de vacina, procure a unidade básica de saúde e se vacine. Nós estamos falando de áreas de risco, áreas endêmicas, e lembrando que o carnaval, como eu falei, está muito próximo. Então, se eu tenho dúvida, se eu não me lembro, se eu não me vacinei, procure a unidade de saúde e tome a sua vacina. E nós estamos solicitando ao Ministério da Saúde que todas as doses sejam enviadas para que a gente possa, de forma oportuna, vacinar toda a população do estado de São Paulo. No caso do carnaval que a senhora citou, é mais para as pessoas que vão para a área de mata, para acampamento, essas coisas, né? Porque é bom a gente deixar claro, porque às vezes as pessoas acham que no meio dos blocos tem febre amarela, não é bem assim, né? Não, sem dúvida nenhuma, não é bem assim, mas a gente sabe que também a gente pode estar, de repente a gente resolve para uma região de mata e eu não tenho a vacina, mudo os meus planos de carnaval, então a gente está trabalhando hoje no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, na Secretaria Estadual de Saúde, de forma preventiva, de forma a chamar a população para tomar essa vacina. Então, é muito importante, lembrando que, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada e vocês devem ter acompanhado conosco, 2016, 2017, 2018, quando a gente teve as epidemias. O Horto Florestal foi uma área em que a gente tinha febre amarela. O zoológico era uma área onde a gente tinha febre amarela. Então, a gente deve ir e voltar para todos os lugares, mas de preferência, claro, vacinados e protegidos. Regiane, hoje também chegou a informação de que Campinas deve sediar aí nos próximos dias uma reunião do Ministério da Saúde justamente para discutir, né, esses casos de febre amarela aqui no estado. Uma informação que foi passada pelo governo federal em uma nota alertando, né, sobre a situação da febre amarela aqui no estado. O governo do estado já foi comunicado dessa reunião, porque essa escolha também é da nossa região aqui em Campinas, é uma região que realmente tem um alerta, né, em relação à febre amarela. Vocês têm um alerta, têm uma vigilância muito importante, muito ativa no trabalho do dia a dia aí, e eu hoje recebi a mesma nota que você está dizendo, via imprensa, entrei em contato com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, não há nenhuma informação garantindo essa reunião, o município não tem nenhuma informação de Campinas sobre essa reunião e a gente questionou o Ministério da Saúde para que eles possam conversar com o Estado e o município em que reunião é essa que, de fato, nós não temos conhecimento e nem o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o COSEMES, tem. Então, a gente aguarda, eu conversei com o doutor Rivaldo logo cedo pela manhã, ele estava em deslocamento, voltando de Florianópolis, mas nenhum de nós aqui no Estado, nem no município, tem ciência ou foi notificado sobre essa reunião. Teria que passar, então, por todas as esferas, federal, estadual e municipal. Correto, uma vez que o SUS é tripartite, né? Nós trabalhamos sempre como Estado, município e federação. Bom, reforçando então que a vacinação, né, Regiane, é a principal forma hoje de prevenção contra a febre amarela, né? Fica aí esse recado para os nossos ouvintes. Aqui em Campinas, as pessoas podem procurar os centros de saúde da cidade para a aplicação da vacina. Agradeço muito aqui a participação da Regiane com a gente, Regiane de Paula, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, trazendo essas orientações. Regiane, obrigada, viu, pelas explicações. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada a vocês por abrirem esse canal de comunicação com toda a população, vocês são fundamentais para que a gente leve a informação, então muito obrigado e a gente está aqui à disposição sempre que precisar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, 3h51.